Bom dia, bom dia não, boa tarde, né? A aula da terceira série é à tarde, né? Primeiro tempo da tarde. Vamos fazer a correção dos exercícios na página 10, 11 e 12, né? Os quais nós passamos para casa, né? Como homework, vamos corrigi-los. Como eu falei com vocês, nós só vamos nos deter a texto, porque é isso aí que é importante para as provas que vocês vão fazer no final do ano do Enem. O Enem trabalha sim esses textos. Olha de onde é esse texto, o texto da página 10, da UERJ. É um texto interessantíssimo, né? Porque se você traduzir esse texto para português, você tem milhares de formas de perguntar, né? Sobre a inferência, sobre as conclusões que são tiradas, uma série de coisas, tá? E todos os dois textos no Correio de hoje são excelentes. Então vamos lá. Brazilian Protest Song. Peace without a voice is no peace but fear. Então, música de protesto brasileira, né? Música brasileira de protesto. Paz sem uma voz não é paz, mas fear, medo. Sem querer entrar muito em detalhe no texto aqui, né? O texto ele é o seguinte, ele fala a opinião da autora, né, que é da Maria Ângela Guimarães, como é que ela viu, né, esse período de militar, né, da ditadura militar, como é que ela vê hoje, como é que ela também tinha visto anteriormente, né, como é que ela passou esse período lá, né, as lembranças, aquelas coisas todas. E ela já de início, né, ela fala, né, que all my childhood and teenage years, perdão, gente, I was born a year after military coup in Brazil. Quer dizer, ela nasceu um ano depois do golpe militar. The dictatorship that followed lasted from 1964 to 1985. Então, o golpe foi entre 1964 e 1985, and all my childhood and teenage years. Então, durante toda a minha infância e adolescência. But until I was 13 and 14 years old, I had no clue of what was going on in my country. Mas quando eu tinha 13 a 14 anos, eu não tinha ideia do que estava acontecendo no país. I lived in a small town and my parents were not involved in politics. Então, eu morava numa pequena cidade e meus pais não eram envolvidos em política. We listened to the radio, watched the news on TV, and had subscription to the national newspaper. But all the media were completely censored at that time. Então, ela ouvia rádio, TV e tal, lia jornais, mas a mídia era censurada naquele tempo. The fact that the newspaper was sometimes printed with a blank space or a cape receipt in the middle of the news never really caught my attention. Então, o fato de alguns jornais terem partes brancas ou partes totalmente escuras, como pintadas de escuro, né, pintadas, né, nunca realmente levou a minha atenção. It was always like that I didn't know any better. E era como eu não soubesse de nada. I had my first glimpse of what I really meant to have a military government and what kind of things were going on those and through the songs. Eu só tive minhas primeiras ideias, né, do que realmente estava acontecendo no governo militar pelas músicas. There was a song that I liked a lot. Tinha uma música que eu gostava muito, que era o Bêbado e Equilibrista. Although the lyrics didn't make much sense to me. Então, a letra não fazia o mínimo senso para mim. My Brazil, that dreams of the return of Renfield's brother and many people that left on the rocks. É aquela história do Renfield,
Brasil dos sonhos que deve voltar, do mesmo equilibrista, né? A volta do irmão Enfio, para tanta gente que partiu num rabo de foguete, né? E o Enfio was a famous cartoonist, but who was his brother? Então, o Enfio era um cartunista famoso, mas quem era o irmão dele, né? Que era o irmão do Enfio, né? Who were the people who left? Quem eram as pessoas que deixaram? Who were they singing about? De que eles estavam falando, né, cantando sobre? This was 1979 and I was 13. Isso foi em 1979 e eu tinha 13 anos. Thanks to this song by João Bosco and L.J. Blanc, sung by Elis Regina, and the questions I started to ask, I heard for the first time about all the artists, journalists and activists that had been persecuted, imprisoned, tortured, and exiled. Many had disappeared or been killed by the military regime. This song became an anthem of the amnesty of the political prisoners and activists in exile, which was announced later in that same year. Então aqui o que ele quis dizer é o seguinte, que eu agradeço a música do João Bosco do Aldir Blanc, que foi cantada por Elis Regina, que fala dessas questões, né, dos artistas, jornalistas, ativistas que foram perseguidos, aprisionados, torturados e lados. Muitos desapareceram foram mortos durante o regime militar. A música tornou-se uma antena, tá, para a anestesia política, quer dizer, aquela falta de informação política, né? Sobre os prisioneiros e ativistas exilados, nos quais foram anunciados anos depois. In fact, due to the extreme censorship during the period of military dictatorship in Brazil, songs were one of the few ways to send political messages. Quer dizer o seguinte, que a música durante o período militar era a única forma de mandar mensagens, né? Despite of the tight surveillance of the censor, they flourished, giving a voice and resistance movement. Em despeito também, a gente tem que ter a ideia que, apesar disso, né, a surveillance, quer dizer, a investigação dos censores, né, quer dizer, dos homens da censura, que eles floriam, né, dando uma voz para o movimento de resistência. Então as músicas elas tinham algo florido. Não era exatamente aquilo que era dito, era algo florido. Quer dizer, algo dito de outra maneira para o movimento de resistência. Like, para não dizer que não falei das flores, como para não dizer que eu falei das flores, do Geraldo Vandré, which was interpreted as a call of armed struggle. Essa música do Geraldo Vandré, para não dizer que era como fosse interpretado como para a luta armada, para a revolta armada. Words and phrases with double meanings, então palavras e frases com duplos significados, né? Duplos sentidos, né? Podemos dizer assim, were used and escaped censorship and persecution. Foram usadas para driblar ali a censura e a perseguição. The greatest master of this art was Chico Buarque de Holanda. O grande mestre dessa arte foi o Chico Buarque de Holanda. His clever lyrics were often approved by censors, who would only later realize what the songs were really about. Então, as letras das músicas do Chico Buarque sempre foram aprovadas pelos censores, né? E só depois eles atentaram do que era, o que tinha o sentido daquilo. But then, of course, it was too late. Quando eles levaram, já era tarde. Quando eles perceberam, era tarde. It was the case with Apesar de Você. É o caso de Apesar de Você. Which was censored only after it had already become and entered the street. Que só foi censurado depois que estava nas ruas. A música já estava nas antenas das ruas, né? Nos rádios, carros, nos rádios das pessoas. At first sight,
At first sight, it appears to be a samba about lovers' quarrel. Então, aparentemente, parecia um samba, né? Sobre amantes, né? Os amantes, né, do samba. Actually, it was a sharp critic and authoritarian regime and an act of direct defense aimed to dictators. Então, na verdade, era uma crítica para o regime autoritário e os atos que desafiavam diretamente os ditadores. Então, era uma crítica forte nessa música. With the advent of democracy and the new freedom of expression in the late 1980s, protest songs played less of the role in Brazil for a while, but in 1990s, they once again became powerful channel to voice social discontent. Então, quer dizer, aqui, depois do advento da democracia, na verdade, da redemocratização, né, porque nós tínhamos, antes do regime militar, a democracia. Depois, nós voltou a democracia. Então, é o período de redemocratização. Então, com o advento da redemocratização e da ideia de liberdade, de expressões de liberdade, no final dos anos 80, essas músicas de protestos diminuíram, né, acalmaram. Mas nos anos 90, mais uma vez, elas se tornaram potentes canais das vozes sociais descontentes. One of band's acts in the period was o Rapa. O Rapa é uma das bandas dos anos 90 que são ativas em descontentamento, né? A paz que eu não quero. Na paz que eu não quero. The fight against social inequality. Então é a briga contra a inequidade social, que é a diferença social urbana, a diferença urbana, né? And policy violence, então a violência urbana e policial, and racial discrimination, e discriminação racial, are the most common things, são os temas mais comuns. Nowadays, atualmente, né? The lyrics are explicit and the message are clear. As letras são explícitas e as mensagens são claras. Então nós temos aqui um texto interessantíssimo da UERJ. Gente, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Foi a questão da UERJ. 5 questões de língua inglesa da UERJ. Pegou um texto e você foi fazer a interpretação. Vamos parar aqui, porque ficou só no texto, né? E vamos voltar no segundo vídeo com as questões.